Salve Maria, pessoal, tudo bem? Estou aqui com mais um trecho do livro Sermões de São João Maria Vianney. Esses casos que são mais urgentes, mais importantes, mais graves, eu acredito que seja até uma luta espiritual que está acontecendo, porque eu sempre gravo tudo direitinho, aí chega no momento o celular dá algum problema, eu tenho que usar o ao vivo, criei um Instagram para fazer o vídeo ao vivo, para depois poder pegar o áudio, e tá bem complicado, e esse aqui eu tô tendo que fazer a introdução de novo, que eu perdi essa primeira parte. Então vamos começar. Eles pertencem ao mundo. Uma parte, e talvez a maior parte das pessoas, está totalmente envolvida com as coisas deste mundo. E neste largo número, existem aqueles que se julgam felizes por terem suprimido todo e qualquer sentimento de religiosidade, todo e qualquer pensamento sobre a vida eterna, aqueles que fizeram de tudo que estava em seu poder para apagar da memória a terrível recordação do julgamento, no qual um dia todos nós teremos que nos apresentar e prestar contas. Durante o curso de suas vidas, eles usam de tudo quanto é artimanha e frequentemente até suas posses para atraírem para o seu modo de vida tantos quanto puderem. Eles já não acreditam mais em nada. Aliás, eles até sentem um certo orgulho em se exibirem mais ímpios e incrédulos do que realmente são, para poderem convencer os outros a acreditarem não em verdades, mas sim em falsidades que vão fincando raízes nos corações daqueles que são influenciados por eles. Durante um jantar, eu vou pronunciar Voltaire aqui, mas eu não sei se pronuncia assim, tá? Durante um jantar que Voltaire deu um certo dia para seus amigos, um bando de ímpios, ele rejubilou-se porque entre todos os presentes não havia um sequer que acreditava em religião. Embora no fundo ele próprio ainda acreditava, tanto é verdade que ele demonstrou isso claramente na hora de sua morte. Naquele momento crucial, ele ordenou com grande pressa que um sacerdote fosse levado à sua presença para reconciliar-se com Deus. Mas infelizmente foi tarde demais. Deus, contra quem ele havia lutado e falado mal com tanta fúria durante toda a sua vida, agiu com ele do mesmo modo como agiu com Antíoco. Deus simplesmente o abandonou à fúria dos demônios. Naquele momento de pavor, Voltaire tinha apenas o desespero e o pensamento da condenação eterna que lhe estava destinada. O Espírito Santo nos diz: o tolo diz em seu coração, não existe Deus, mas é apenas a corrupção de seu coração que o leva a cometer tais excessos. No fundo, ele não acreditava nisso. Ou seja, aquelas palavras Deus existe nunca desaparecerão inteiramente de seu coração. O pior dos pecadores sempre proferirá o nome de Deus, mesmo sem pensar no que está dizendo. Mas deixemos esses blasfemos de lado. Felizmente, apesar de vocês não serem tão bons cristãos como deveriam ser, graças a Deus vocês não estão entre esse tipo de gente. Mas então vocês me perguntarão, afinal, quem são essas pessoas que estão parcialmente do lado de Deus e parcialmente do lado do mundo? Bem, meus caros filhos, permita-me descrevê-los. Eu vou compará-los, se me permitirem usar o termo, com cachorros que correm atrás do primeiro que os chama ou lhes acenar. Vocês podem segui-los do amanhecer até o fim do dia, do início do ano até o final. Estas pessoas veem o domingo simplesmente como um dia de descanso ou de lazer. Nesse dia, eles ficam mais tempo na cama do que nos dias de semana, e ao invés de se entregarem a Deus de todo o seu coração, eles nem sequer pensam no Altíssimo. Alguns deles estarão o tempo todo pensando em como será o seu dia de lazer, outros estarão pensando nas pessoas que eles irão encontrar, e ainda outros nas vendas que eles irão fazer, ou então no dinheiro que esperam gastar ou receber. É com grande dificuldade que essas pessoas fazem o sinal da cruz e quando fazem de um modo desleixado. Por outro lado, já que elas irão à missa mais tarde, elas simplesmente negligenciam as orações que todos os dias deveriam fazer, dizendo como desculpa:
Ah, eu terei tempo de sobra para fazer isso antes da missa. Essas pessoas sempre têm algo mais importante a fazer antes de se prepararem para ir à missa, e apesar de terem planejado orar um pouco antes de saírem para a igreja, dificilmente conseguem chegar a tempo para o início da missa. Se encontram um amigo ao longo do caminho, não têm o menor escrúpulo em voltar para casa com o tal amigo e deixarem a missa para outra ocasião. Mas porque ainda querem se parecer bons cristãos, tais pessoas acabarão por irem à missa, talvez algum tempo mais tarde, embora sempre o fazendo com relutância e achando infinito aborrecimento. Durante a missa, o único pensamento que lhes ocorre é aquele: ai meu Deus, será que essa missa não acaba nunca? Você pode também observá-los dentro da igreja, especialmente durante a homilia, olhando sempre de um lado para o outro, perguntando à pessoa do lado pelas horas e assim por diante. Uma boa parte delas fica folheando o missal como se estivessem procurando por algum erro de impressão. Há outras que podemos ver dormindo e até mesmo roncando, como se estivessem confortavelmente deitadas numa cama. Quando acordam assustadas, o primeiro pensamento que lhes vem em mente não é aquele de terem profanado o local santo, mas sim este: ai meu Deus, este padre ainda está falando? Será que esse sermão não termina mais? Desse jeito eu não volto mais. E finalmente, existe também aqueles para quem a palavra de Deus, que tem convertido tantos pecadores, é verdadeiramente nauseante. Eles não têm vergonha de dizer que são obrigados a sair pelo menos por alguns minutos da igreja para poderem respirar um pouco. Caso contrário, eles morreriam. Você sempre os verá desinteressados e tristes durante as missas, mas espere para ver quando a celebração terminar. Frequentemente, mesmo antes do sacerdote deixar o altar, eles já estarão com o pé para fora da porta de entrada. Serão sempre os primeiros a abandonar a assembleia e qualquer um perceberá que toda aquela alegria que haviam perdido durante a missa subitamente voltou. Geralmente, essas pessoas estão sempre tão cansadas que nunca terão forças para retornarem para qualquer outra atividade durante a noite, vigílias, adoração solene ao Santíssimo Sacramento, etc. E se você lhes perguntar por que elas não comparecem, elas simplesmente responderão: ah, você também não quer que eu passe o dia inteiro na igreja, não é? Afinal, tenho outras coisas para fazer. Para tais pessoas, não existe nada que se aproveite nas homilias, nem no rosário ou orações noturnas. Elas veem essas coisas como simples consequências. Se você lhes perguntar o que foi dito durante a homilia, elas sempre responderão: ah, o padre não fez outra coisa a não ser gritar muito durante o sermão. Foi enjoativo demais. Eu não consigo me lembrar de absolutamente nada. Ah, se ele não tivesse sido tão demorado, eu ainda poderia me lembrar de alguma coisa. Tá vendo por que todo mundo não gosta de ir à missa? É porque ela é comprida demais. Pelo menos uma coisa essa pessoa disse certo: todo mundo. Porque tais pessoas pertencem à classe dos mundanos, embora eles próprios não saibam disso. Mas agora vou tentar fazê-los compreender as coisas um pouquinho melhor, pelo menos se eles quiserem. Mas, sendo eles surdos e cegos como são, é muito difícil fazê-los entender as palavras de vida eterna ou o seu estado tão infeliz. Só para começar, eles nunca fazem o sinal da cruz antes de uma refeição e nem tampouco fazem ação de graças depois das mesmas, e muito menos recitam ângelos. Se por acaso ainda observarem esses preceitos, devido à força do hábito ou apenas por costume, eles o farão de modo tão superficial que qualquer um ficaria decepcionado ao vê-los. As mulheres o farão ao mesmo tempo que gritam com os demais membros da casa ou chamam as crianças para a mesa. Os homens o farão distraidamente enquanto rodam o chapéu de uma mão para a outra, como se estivessem procurando por algum buraco. O modo como eles pensam em Deus e o modo como se comportam nos leva facilmente a pensar que eles não têm nenhuma fé e que tudo o que fazem, o fazem apenas por brincadeira.
Tais pessoas não têm o menor escrúpulo em comprar ou vender nos dias santos e domingos, muito embora saibam que quando não se tem um motivo razoável para isso, é sempre um pecado mortal. Tais pessoas veem todos esses fatos como bobagens. Algumas chegam a frequentar a igreja nos dias santos apenas para recrutarem trabalhadores, e se você disser que o que estão fazendo é errado, elas simplesmente te responderão: nós temos que ir onde as pessoas se reúnem e quando elas podem ser encontradas. Elas também não se importam nem um pouco em pagar suas contas aos domingos. Continue assim, filhos do mundo. Continue nessa rotina. Vocês vão ver um dia aquilo que jamais desejariam ver. Eu sei que vocês gostariam de repartir seus corações em dois, mas não tem jeito, meus amigos. Ou é tudo para Deus ou é tudo para o mundo. Vocês querem receber com frequência os sacramentos? Muito bem, pois então abram mão das danças, dos cabarés e das diversões pecaminosas. Hoje vocês possuem a graça em grau suficiente para virem até aqui, apressarem-se voluntariamente no tribunal da penitência, ajoelhar-se diante da mesa sagrada e partilhar do pão dos anjos. Daqui a 3 ou 4 semanas, talvez menos, vocês já serão vistos passando as noites ao lado dos bêbados e, o que é pior, se entregando aos mais horríveis atos de impureza. Pois continue assim, filhos deste mundo. Logo, logo vocês estarão no inferno. Lá eles ensinaram a vocês tudo o que deveriam ter feito para conseguir o céu, que vocês acabaram perdendo inteiramente por causa da própria culpa. Ai de vocês, filhos deste mundo. Continuem assim. Sigam o mestre que vocês têm seguido até agora. Muito cedo vocês perceberão o quão errados vocês foram ao seguir estes caminhos. Mas será que isso os fará mais sábios? Infelizmente não. Se alguém nos trai uma vez, nós logo dizemos: nunca mais voltarei a confiar nele novamente. E com razão. Mas o mundo nos trai continuamente e mesmo assim continuamos a amá-lo. São João nos adverte em sua primeira epístola: não ameis o mundo nem as coisas do mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. Ah, meus caros filhos, se nós tivéssemos a menor ideia do que é o mundo, passaríamos nossas vidas em dar-lhe a Deus. Quando a pessoa atinge a idade de 15 anos, ela dá adeus aos tempos de sua infância. Ela olha para trás e vê como efêmeras e bobas eram as brincadeiras de criança, como construir castelinhos de areia. Aos 30, a pessoa começa a deixar de lado os prazeres consumistas da juventude leviana. Aquilo que dava tanto prazer nos dias da juventude começa a tornar-se aborrecido. Se formos pensar bem, meus amigos, todos os dias estamos dando adeus a este mundo. Somos como viajantes que desfrutam da beleza da paisagem apenas enquanto estão viajando. Mais cedo do que esperamos, veremos o tempo que deixamos para trás. E é exatamente a mesma coisa com os prazeres e bens dos quais nos tornamos tão apegados. Chegará o dia em que a eternidade jogará todas essas coisas num profundo abismo. E então, meus caros irmãos, o mundo desaparecerá para sempre dos nossos olhos e reconheceremos a nossa loucura em termos sido tão apegados a ele. E a respeito de tudo o que nos foi dito sobre o pecado, só então veremos que era tudo verdade. Coitado daquele que tiver vivido somente para o mundo, aquele que não buscou outra coisa senão o mundo em tudo aquilo que fez. De repente, todos os prazeres e alegrias do mundo já não existem mais. Tudo estará escapulindo de suas mãos. O mundo, suas alegrias, todos os prazeres que ocupavam seu coração e, o que é pior, também a sua alma.